Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre um artigo chamado Hidrogéis induzidos por uso à base de polímeros naturais, biomateriais promissores para aplicações biomédicas. Este artigo, então, se trata de um trabalho para a disciplina de biomateriais do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgicas e Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, esse artigo, então, ele foi publicado pela Coordination Chemistry Reviews no volume 420, de outubro de 2020. Ele é uma parceria entre 4 pesquisadores que ficam distribuídos entre o Health Technology Institute Carmechá, da Universidade Médica de Ciências de Carmechá, no Irã, e o Rochester Institute of Technology, de Rochester, Nova York, nos Estados Unidos. Então, os 2 primeiros pesquisadores que fazem parte da pesquisa nessa universidade iraniana são Hassan Malik, que ele é PhD em nanotecnologia médica e professor na universidade, e ele tem um total de 451 citações desde 2016. O também PhD em nanotecnologia médica, Adi Samadian, que é professor também na Universidade do Irã. E posteriormente, então, a Zara Alahari, que ela cursa PhD em engenharia biomédica, e está atualmente na Universidade de Rochester, e tem 241 citações desde 2016, e o Mehdi Jaiman, que é PhD em Nanodrug Delivery, que tem um total de 2.848 citações desde 2016. Falando um pouquinho, então, sobre a Coordination Chemistry Review, ela é uma revista oriunda dos Países Baixos. Ela começou a ser publicada em 1966 e segue com publicações até hoje. Ela tem o nível Q1 para Química Inorgânica, Q1 para Química dos Materiais e também para Física Teórica. Ela tem um fator de impacto, então, de 20,82. Resumidamente, então, esse artigo vai nos trazer um pouco do porquê que a gente teve uma demanda significativa ao longo das últimas décadas para biomateriais e por que que, então, a gente tem essa procura tão grande por desenvolvimento e mais eficácia, né, e materiais mais sofisticados para esse tipo de aplicação. O foco dele, então, é hidrogéis à base de polímeros naturais, porque eles têm características físico-químicas e biológicas inerentes e uma gama muito alta de aplicações para a parte de biomedicina. Ele fala um pouquinho, então, sobre as abordagens sintéticas para polimerização, então, desses hidrogéis, sendo, então, o foco maior para polimerização por luz induzida, ou também conhecida como fotopolimerização. Ela recebeu um grande foco, esse tipo de polimerização, devido à não necessidade de solvente, a formação de uma rede fácil e rápida, uma grande eficiência energética, a rapidez do processo, além de se conseguir ter um controle maior sobre o polímero que a gente estava produzindo. Então, basicamente, esse é um artigo de revisão que discute os avanços recentes nesse tipo de projeto, o desenvolvimento e as inúmeras aplicações biomédicas de cada um desses polímeros que eles vão nos citar ao longo do artigo. Então, ele também vai falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens das fontes de luz que foram utilizadas para a produção desses polímeros, seja ela infravermelho, luz visível e ultravioleta. Como o artigo trazia um número bem considerável de polímeros naturais, eu resolvi focar um pouco mais e trazer só os que eu achei um pouco mais interessantes. Então, uma breve introdução. A gente teve um crescimento muito alto no interesse de biomateriais por causa da grande gama de aplicação na área da saúde e também na indústria médica, o que incluía terapia para cicatrização de feridas, cirurgias plásticas,
medicina regenerativa, tratamento de enfermidades ortopédicas, para toda a parte de diagnósticos, implantes, engenharia de tecido e também para administração de drogas. Mas por que biomateriais poliméricos? Por causa que a gente tem uma grande abundância, então, deles. Ele tem propriedades físico-químicas superiores com relação a outros biomateriais, e bem como também a superioridade biológica e aceitabilidade dele no organismo. Os biomateriais poliméricos de ocorrência natural, eles normalmente não têm nenhum problema de citocidade, por isso que eles se tornam tão interessantes. Isso ocorre por causa da presença de ligações de proteínas específicas, assim como alguns outros sinais bioquímicos que tornam, então, eles tão interessantes para aplicação. Os hidrogéis, então, eles podem imitar a matriz extracelular nativa do ambiente onde eles vão ser colocados, inseridos, como no caso dos tecidos moles, e por isso que eles são tão empregados para a parte de medicina regenerativa e engenharia de tecidos. Então, o que é um hidrogel? O hidrogel é uma rede reticulada tridimensional que pode ter, então, grandes quantidades de água ou qualquer outro fluido biológico, mantendo sempre essa arquitetura 3D. Isso se dá principalmente devido à presença de pequenas partes hidrofílicas, como carboxil, hidroxil, éter ou os grupos aminos nessa sua estrutura polimérica. Os hidrogéis naturais, que é o caso do artigo, então eles têm uma baixa imunogenicidade, uma biocompatibilidade, uma citocompatibilidade muito alta. Eles também têm ponto positivo na parte de biodegradabilidade, uma boa resposta com o tecido e a célula, isso basicamente devido aos grupos funcionais que estão contidos na estrutura. Antigenicidade, estabilidade adequada, um design estrutural superior e solubilidade controlável, além da presença, né, dessa geometria 3D. Aqui, então, eu deixei só uma tabelinha mostrando quais são as principais categorias para biomateriais, como que eles podem ser, então, divididos. Começando por composição polimérica, depois a fonte, a forma de reticulação, qual é a configuração, qual é a aparência física e qual é a carga elétrica da rede. Tudo bem, a gente falou um pouco sobre os hidrogéis, mas quais são as rotas para se obter esses hidrogéis de forma sintética? Falando então das duas opções que a gente teria: a reticulação in situ, que seriam duas estratégias, né, para ter essa reticulação física e química. A gente tem a reticulação e a polimerização acontecendo ao mesmo tempo, tanto para o monômero funcional ou para o monômero monofuncional, e na presença de agentes reticulantes monofuncionais ou multifuncionais. Após reticulação, então ela vai envolver duas ou mais fases diferentes, incluindo a fase onde a gente tem a cadeia polimérica, já com os grupos funcionais reativos, e depois a gente insere, então, esse reticulador, que são alguns agentes específicos. A fotopolimerização, então, para a formação do hidrogel e das características de redes que a gente quer, a gente consegue, então, ter uma densidade de reticulação e rigidez da matriz bem controlada através da variação na intensidade da luz, do tempo de exposição ou da área que a gente está iluminando. O método convencional, ele é baseado no mecanismo de encadeamento. Só que
a gente tem um pouco de desvantagens com o método convencional, que é a falta de controle sobre a cinética da reticulação, a inibição de oxigênio e a geração de heterogeneidades dentro da rede do hidrogel. As três principais categorias, então, de fotopolimerização seriam a fotopolimerização de radical livre, FRP, que vai ser, então, a mais comum e a amplamente mais utilizada, a fotopolimerização catiônica e o sistema de iniciação híbrida, FRC. Aqui na figura 3, então, a gente teria uma ilustração de como é esse mecanismo de fotopolimerização. Tudo bem, a gente tem então esse mecanismo e como que a gente procede com essa fotopolimerização? A gente tem o uso de monômeros reativos hidrofílicos e bifuncionais reticuladores. A gente também pode ter o uso de reticuladores polifuncionais com ou sem reativos monômeros e o uso de cadeias de polímero não funcionalizados. Para os hidrogéis à base de polímeros naturais, eles são funcionalizados por grupos laterais fotorreativos, incluindo acrilatos, metacrilatos, ésteres de vinil e fumaratos. Quando a gente vai, então, olhar por fotopolimerização induzida por luz UV, ela vai ser, então, a forma mais utilizada para a fabricação desses hidrogéis. Esses hidrogéis vão ter doses muito pequenas de iniciadores, sob condições de iniciação moderadas tanto em vivo quanto in vitro. A gente vai ter, então, uma divisão em duas classes principais, dependendo do recurso de clivagem. A clivagem homolítica unimolecular, que seria o tipo 1, e a reação biomolecular com um doador de hidrogênio, como uma amina ou um tiol, que seria o grupo 2. Na figura 4, então, eu trouxe a estrutura química dos principais fotoiniciadores para produção de hidrogel por luz UV. A gente tem aqui, então, o TPO, o BAPO, o Irgacur, 184, 369 e o 2959. Como a gente pode ver, então, todos eles estão acima de 246 nanômetros, sendo que o TPO seria o que estaria um pouco mais fora da escala dos demais iniciadores, com 380 nanômetros. Aqui, então, por luz visível, esse é um modelo proposto na década de 70. Então, em termos de pesquisa, ele poderia ser considerado um método bem recente. E ele é muito amplamente utilizado para curar compósitos que são utilizados na parte dentária. Ele tem, então, três categorias principais, que seriam sistemas de iniciação de radical livre, que é o mais amplamente utilizado, iniciação iônica e iniciação híbrida. Como fontes de luz, então, mais comum, a gente vai ter esses quatro, que são os diodos de laser, com uma faixa de intensidade entre 100 e 457, depois passando para 473, 532, ou até 675. O diodo laser com intensidade de 2 a 10 microwatts por centímetro quadrado, em 405 nanômetros. A lâmpada halógena, com intensidade de luz de 12 microwatts por centímetro quadrado. O diodo emissor de luz, de LED, com intensidade, então, de 10 microwatts centímetro quadrado. Nessa faixa de 462, 514, 591 e 630 nanômetros. Então, de novo, aqui do lado, eu trouxe as principais estruturas químicas
dos fotoiniciadores que são mais comumente utilizados para esse método. Como a gente pode ver aqui, o menor, a gente vai de uma faixa de 374 até 453 nanômetros, o que já seria superior à maior parte dos fotoiniciadores utilizados para luz UV. Bom, o artigo, então, ele nos traz ao mesmo tempo questionamento e uma resposta de qual seria, então, a melhor escolha, UV ou luz visível. Bom, para UV, a gente tem a aplicação de fontes de luz nessa faixa de UVA, o que é muito bom para reduzir efeitos deletérios nos sistemas biológicos. A gente causa com o UV uma série de danos celulares nesse polímero que a gente está polimerizando. Porém, a gente consegue reduzir ou até mesmo eliminar esses danos, selecionando então o comprimento de onda da luz adequado, assim como a intensidade e o tempo de radiação. Assim como a gente também pode desenvolver então sistemas que sejam mais fotossensíveis àquela faixa de UV que a gente está aplicando. E a luz visível, ela é absorvida em ordens de magnitude menores do que o UV, o que leva, então, à não formação de hermogênicos. A gente vai ter menos danos às células e os tecidos, que vão ser mais facilmente transmitidos, o que facilita, então, esse processo de cura. Então, como eu comentei antes, o artigo ele nos leva a alguns tipos de hidrogéis. Primeiro, então, ele fala de hidrogel produzido à base de polissacarídeo, que então eles são hidrogéis fotorreticulados, à base de alginato, e que eles são basicamente projetados para engenharia de tecidos sintonizáveis, além de algumas outras aplicações para medicina regenerativa. Tem-se já conhecimento da utilização de hidrogéis à base de celulose fotorreticulada para o campo de cicatrização e curativo de feridas. Com a incorporação de nanopartículas de prata, então a gente consegue formar esses hidrogéis de uma forma que eles consigam também prevenir as infecções microbianas, bem como poderia incorporar células epiteliais para acelerar a cicatrização de feridas e tantas outras possibilidades que esses hidrogéis nos permitem. Então, o primeiro dos hidrogéis à base de polissacarídeo que eu resolvi trazer foi o de amido. O amido é uma estrutura hidrofílica barata, biocompatível, e ele é um polissacarídeo biodegradável. Ele tem, quando formado hidrogel, propriedades mecânicas muito semelhantes ao tecido mole. Então, com isso, a gente tem potencial para aplicar ele para misturas poliméricas injetáveis para regeneração de tecidos. A gente tem, então, basicamente, na estrutura desse hidrogel, também benzoato de sódio e metacrilamida, que são as opções mais pesquisadas. Segundo o Lee, um dos pesquisadores nessa área, quando a gente tem polimerização UV de amido acriloidado com 3-dimetil amônio propano sulfanato, a gente consegue então fabricar hidrogéis fotorreticuláveis para aplicações industriais potenciais. O New e Hove produziam então um hidrogel IPN à base de amido, utilizando daí o metacrilato e pentóico anidrido como materiais fotossensíveis para a engenharia de células-tronco. Com a presença do amido, teve um aumento do desprendimento das células. Só que esse fenômeno pode ser ajustado e projetado através da alteração da proporção do amido com relação aos outros polímeros na mistura.
A gente tem, então, o benzoato de sódio como uma escolha já bem estabelecida para produzir, então, esses hidrogéis fotorreticuláveis à base de amido. Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, desses hidrogéis produzidos à base de amido. Uma opção bem interessante é que eles podem ser feitos por impressão 3D. Aqui a gente tem ele sendo impresso, depois o processo de cura de UV, e depois, como a gente tem a liberação do calor, né, como fica o hidrogel no final. Depois, então, eu trago o hidrogel à base de celulose, que ele pode ser obtido da planta, a celulose, né, ou de fontes bacterianas com a mesma estrutura química. Ele tem aplicação em regeneração de tecido guiada por biomaterial, cultura celular tridimensional, administração de drogas e cicatrização de feridas. A principal forma, então, para a produção dele é por fotorreticulação com UV também. Como precursor, a gente tem os derivados à base de éster, como o carboximetil de celulose e derivados de nitrato de celulose. Ele tem muito potencial de aplicação quando a gente fala em produção de compósitos de polímeros naturais, quando a gente usa mais de, né, um polímero para obter aquele biomaterial no final. A gente tem, então, a fotorreticulação como método mais confiável, mais versátil e mais eficaz para a produção desses hidrogéis. E a radiação UV, de um componente fotossensível, é o que vai fazer a criação de radicais livres, principalmente utilizando daí o grupo de metaquilato, e ajuda covalentemente a reticulação da estrutura do polímero. Bom, esse metacrilato é o grupo funcional mais amplamente utilizado para a produção de hidrogel à base de celulose. Aqui, eles trouxeram uma tabelinha com vários hidrogéis produzidos através de fotoiniciadores diferentes, qual foi a, o UV utilizado, quanto tempo, qual foi a intensidade e qual é o potencial biomédico para a aplicação desses hidrogéis. Então, como a gente pode ver, a gente vai desde os tecidos moles para reconstrução até a aplicação para engenharia de tecidos, como barreira, como drug delivery. Posteriormente, então, a gente tem o ácido hialurônico, que a gente conhece muito para aplicação estética, né? Todas as mulheres já ouviram falar dos milagres que o ácido hialurônico faz na pele, principalmente no rosto. Então, ele pode ser reticulado por métodos físicos, químicos e enzimáticos, com reagente bifuncional ou com derivados altamente reativos sintetizados do ácido hialurônico. Esses hidrogéis, então, eles são fotorreticuláveis e foram desenvolvidos por modificação ou enxerto desse ácido hialurônico com fotoativos e pela mistura do ácido hialurônico com outros polímeros naturais ou sintéticos. O uso dele é para uso de produtos solúveis, não reticulados de ácido hialurônico, tem sido um pouco restrito por causa das propriedades mecânicas mais debilitadas, assim como a degradação muito rápida não, uma degradação mais rápida em vivo. A fotopolimerização, ela é, novamente, um método mais amplamente utilizado, e o ácido hialurônico foi, então, extensivamente derivatizado com frações fotoativas, principalmente metacrilato, ácido cinâmico, tiramina, curamina e hexametil metileno diamina.
Aqui eu trouxe para vocês as estruturas químicas dos agentes reticulantes e dos derivados de ácido hialurônico, que são, então, introduzidos nos grupos ativos de ácido hialurônico. Como a gente pode ver, ele tem uma cadeia bem grande. Em azul, a gente tem o ácido glucônico. Em verde, o acetilglucosamina. E em vermelho são os grupos bifuncionais. Depois, a gente tem o Dextran, que ele é amplamente aplicável em aplicações biomédicas por causa da biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixa toxicidade, alta abundância natural e porque ele pode ser modificado de uma maneira simples. A reticulação pode ser física ou química e a gente tem como formação estabelecida por qualquer reticulação física, como interações iônicas, hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e cristalização, ou na química, por polimerização radicalar, fotopolimerização e reação enzimática. Pitarese e alguns dos colegas dele que estudam, então, a aplicação do Dextran para esses hidrogéis, relataram que com o uso de poliaspartamida derivatizado com um copolímero de glicidil metacrilato, a gente conseguiu ter esses hidrogéis de Dextran contendo grupo metacrilato por irradiação UV. Esses hidrogéis então foram formados por reticulação intramolecular e ou intermolecular dos resíduos de metacrilato, bem como uma reação de correticulação entre esses dois polímeros. Aqui, novamente, o artigo nos trouxe uma comparação entre os tipos de hidrogéis de Dextran obtidos, os tipos de fotoiniciador, qual foi a luz aplicada, a duração e a intensidade, se foi para um modelo em vivo ou in vitro, e qual era o potencial, então, de aplicação desse hidrogel. Então, indo agora para o colágeno. Então, ele tem biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixa imunogenicidade, além de propriedades biológicas muito interessantes. Ele tem baixa estabilidade estrutural, resistência mecânica e datação. Alguns dos estudos, então, já combinam esse hidrogel com a técnica de impressão 3D para conseguir ter uma arquitetura, então, melhor projetada. Ele pode ser, então, quimicamente reticulado por EDC ou NHS para formar essa estrutura do hidrogel. E segundo Nagaraj, colágeno reticulado por meio de irradiação de luz visível, usando eritrosina B e azul de metileno como fotossensibilizador na presença de persulfato de amônio. Ele consegue ter um método de reticulação baseado em radical livre, e daí ele conseguiu usar como aceitador de elétrons para facilitar a formação de radicais livres de hidrogênio por irradiação. Aqui a gente tem algumas imagens sobre a interação, então, do citoesqueleto com as diferentes matrizes de hidrogel em dias diferentes, sendo o COL, colágeno nativo, o CD, colágeno carregado, de BMSC, depois o MD, hidrogel de colágeno fotorreticulado e carregado com BMSC, e o CMA é hidrogel de colágeno fotorreticulado carregado de BMSC. A gelatina, então, ela tem uma biodegradabilidade ajustável, excelente biocompatibilidade, não carcinogenicidade, baixa antigenicidade e imogenicidade. Ela tem uma baixa resistência mecânica, por isso que ela precisa ser reticulada. Ela é utilizada para cuidados com pele e feridas, principalmente para substituir curativos. Fotorreticulação, então, foi a primeira estratégia.
foi uma fotopolimerização na presença de agente redutor, formando uma ligação covalente entre os grupos de fotorreação ativos, principalmente resíduos de tirosina. Segundo Whitaker, a fotorreticulação catalisada por rutênio para a fabricação dos hidrogéis resultou em um módulo bem interessante de aproximadamente 71 megapascal, sob luz visível e hexaidratado de tridiclororutênio como um catalisador nessa solução de gelatina. Então, por fim, a gente pode concluir-se, né, no artigo, que existem várias estratégias para a formação de éster ou amida, polimerização radical, foram aplicadas para essa síntese dos hidrogéis químicos. A fotopolimerização é uma ferramenta versátil e poderosa, sendo um processo rápido e eficiente, e ele pode ser processo de elificação in situ ou em sistemas in vivo, de forma minimamente invasiva. A fotoreticulação pode ser integrada com uma ampla gama de técnicas de biofabricação, só que tem como desvantagem, então, a falta de controle sobre a reticulação cinética, a inibição de oxigênio e a geração de heterogeneidades dentro da rede de hidrogel. A fotopolimerização por luz ultravioleta tem como desvantagem, então, a baixa profundidade de penetração e a perda de potência devido à grande absorção de sistemas biológicos. Efeitos colaterais, principalmente prejudiciais, da irradiação de luz UV. Aqui, só mais uma tabelinha mostrando um comparativo entre os hidrogéis de gelatina. Então, o tipo de fotoiniciador, o potencial biomédico. Um ponto bem interessante que eles falaram que o maior problema até hoje para a produção dos hidrogéis dessa forma seria basicamente correlacionado aos iniciadores, que eles são muito caros, e para isso, então, já vem sendo trabalhado ao longo dos anos pela busca de fotoiniciadores que tenham um custo mais baixo. Seria isso. Muito obrigada a todos.